Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente está começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, canal 15 da NET Santa Maria e também youtube.com/UFNTV, que é o nosso canal do YouTube para você acompanhar a nossa programação, sabe onde? Lá na internet. No programa de hoje a gente vai mostrar, aliás, como foi o primeiro dia de aulas remotas no início, do primeiro semestre de 2021 aqui na Universidade Franciscana. E tem também daqui a pouquinho um bate-papo muito legal com o professor Eric Calegaro. Ele é coordenador do curso de letras aqui da Universidade Franciscana e vai trazer algumas dicas sobre como os alunos e as alunas podem aproveitar e também administrar melhor o tempo neste ensino remoto. A gente começa o Universo Acadêmico mostrando como foi o primeiro dia de aula do semestre na Universidade Franciscana por conta da pandemia do coronavírus. Essas aulas estão ocorrendo de forma remota. O Rogério Kerber acompanhou o início de aulas em algumas graduações, claro, de forma online. Mostra pra gente agora e olha só, tem até aluna de fora do Brasil, de um país vizinho aqui do Brasil, participando de uma graduação na Universidade Franciscana. Confere aí. Foi aquele momento de conhecermos quem eram os nossos ingressantes no curso de fisioterapia. Uma oportunidade esperada por professores e os 34 novos alunos. Conseguimos abrir as câmeras, estarmos juntos, mesmo nesse formato remoto. Aproveitamos esse momento para sanar as dúvidas principais desse começo, dúvidas acerca dos acessos, o acesso ao Moodle, ao Teams, ao Meet. Informação e motivação. Essa foi a aposta do curso de odonto, que preparou um vídeo especial para o momento. It took my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. Foi bem diferente, mas eu tava bem nervosa. E eu adorei a aula, adorei conhecer os professores. E eu espero que a gente possa voltar, presencial. As minhas expectativas são bem altas também. Eu acho que vai ser muito bom conhecer pessoas novas e conhecer mais do curso. A turma tem 43 novos alunos e os professores se prepararam com antecedência para recebê-los. Nós iniciamos todo o planejamento já em 2020 e no início de 2021 e estamos prontos. Emergencialmente tivemos que nos reorganizar em função da mudança de bandeira para a bandeira preta em todo o estado, mas estamos nas salas de aulas virtuais, estamos mantendo as aulas teóricas remotas e as práticas dentro do possível, do permitido, para que possa ser também trabalhada alguma atividade, algum exercício, alguma demonstração. Quase 500 novos acadêmicos da UFN foram recepcionados em dezenas de salas virtuais. Teve até sotaque estrangeiro em uma delas. Minhas expectativas são muito boas. Eu gostei muito da galera, eu gosto muito da gente do Brasil. Natural de Rivera, cidade uruguaia que fica na divisa com o município brasileiro de Santana do Livramento, Maria optou em cursar Direito aqui ainda em 2019. A minha prima, ela estuda na UFN e eu fui visitar ela e eu adorei Santa Maria, eu gostei muito. E daí eu falei para os meus pais que eu queria estudar aí e eu visitei a universidade e daí eu gostei, então. A turma se conheceu na disciplina de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Eu sou aqui de Santa Maria mesmo. Eu tenho grandes expectativas para o curso, por ser um curso que sempre fui muito apaixonada. Mas a gente está aqui para desbravar um pouco mais de áreas diferentes, conhecer um pouco mais. Eu acredito que vai ser uma trajetória muito bonita. Que no futuro formará quase 50 novos advogados. Não sou de Santa Maria, sou de Uruguaiana. Minha família toda é de Santa Maria. Depois de um tempo, eu não me vi mais estudando em nenhuma outra universidade, a não ser na UFN, por conta de eu estar perto da minha família. E, enfim, é um curso muito bom, é uma faculdade muito boa, uma faculdade que
tem muitos recursos, né? Eu confesso que todo início de semestre eu me motivo e me emociono bastante. Eu gosto disso, né? E ainda a distância, por mais que tenha aquele processo que parece que vai ficar mais frio, mas quando a gente vê uma tela aberta, quando a gente vê um depoimento dos nossos alunos, a exemplo do que acabou de falar a Maria, eu acho que é extremamente gratificante. Recepção também aos novos acadêmicos de arquitetura e urbanismo. Os professores se reuniram em uma sala virtual, enquanto os alunos acompanharam ao vivo pelo canal do YouTube do curso, onde puderam tirar dúvidas sobre o semestre. E a esperança, né, a gente sempre vai ter de que tenha alguma mudança ao longo do ano, né? Se tiver essa mudança, coisa boa, daí a gente vai poder se encontrar. Em entrevista ao programa Universo Acadêmico, a pró-reitora acadêmica convidou os novos alunos para que conheçam a UFN por meio do tour virtual. É um momento bem especial, mas que é um momento em que o aluno passa então a conhecer todos os ambientes, mas também os serviços que a instituição oferece aos alunos ao longo de todo o período letivo. Então foi assim que as aulas reiniciaram aqui na Universidade Franciscana por conta da pandemia do coronavírus, o ensino remoto, né? Como eu já havia dito antes e a própria reportagem trouxe também, a gente não sabe por quanto tempo, mas vai ser assim. Bom, pessoal, esse tipo de modelo, né, ele cada vez mais ele tem aparecido, ele já apareceu em outros semestres aqui na Universidade Franciscana. Em 2021, a maioria das escolas e das instituições de ensino começaram dessa maneira também. E para a gente saber, por exemplo, quais os benefícios, em que momento ele pode prejudicar o aluno ou aluna, a gente vai conversar agora com o professor Eric Calegaro, que é coordenador do curso de Letras aqui da Universidade Franciscana. Ele vai aparecer aqui na tela para a gente. Aceitou bater esse bate-papo com a gente para justamente, professor Eric, falar conosco sobre essa maneira, né, do ensino remoto, de que maneira o aluno ou aluna pode administrar melhor o tempo, cuidar para não cair numa rotina, cuidar da saúde mental e aproveitar da melhor forma possível esse modelo de ensino que é diferente, né? O aluno não está em sala de aula, ele está a uma distância, conversando com o professor, ouvindo o professor ou a professora a partir de uma tela, e a gente quer saber se isso, né, quais os benefícios disso e também os prejuízos, se é que eles existem. Professor Eric, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Eu já começo perguntando para o professor Eric, existe muita diferença, professor, entre o ensino presencial e o ensino remoto, esse que está se popularizando por conta da pandemia do coronavírus? Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, existem muitas diferenças, sim, entre o ensino presencial e o ensino remoto, porque a pandemia nos afetou de diversas maneiras, porque nós tivemos que nos adaptar às novas metodologias, principalmente as virtuais. E agora fica cada vez mais explícito o papel da atividade, da ação do aluno, né? Porque o aluno precisa, digamos assim, estar mais ativo nesse processo de ensino e aprendizagem. E toda a metodologia do professor ou da professora precisa ser modificada para ficar adaptada ao próprio ensino remoto. A gente fica muito tempo na frente do computador, né? Nós não temos a questão do presencial, de estar próximo um do outro. Nós temos que aprender a nos comunicar, todas as questões das etiquetas, abrir ou não webcam, falar assim ou falar assado. Então, modificou bastante. Mas, como nós já estudamos muito sobre evolução, biologia, né, a melhor qualidade do ser humano é adaptação. Então, a gente vai estudando, analisando e aprendendo, a gente acaba se adaptando ao novo modelo remoto. Sim. Bom, a gente sabe, professor, que depois que passar a pandemia, a gente não sabe quando. A gente torce para que seja o mais próximo possível. Mas, assim, é um modelo, professor, que dificilmente ele vai deixar de existir. Mesmo que os alunos, né, voltem a frequentar salas de aula, esse modelo remoto, ele também vai, de certa forma, estar um pouquinho ali, que é o chamado ensino híbrido daí, né, professor? Um pouco presencial e um pouco à distância, né, nessa forma online.
Com o estudo remoto, professor, a rotina do aluno, ela de certa forma, ela ocorre de uma maneira muito mais frequente. E como é que o aluno ou a aluna pode evitar uma rotina que muitas vezes possa prejudicar o aprendizado em casa? Exatamente. Então, com o remoto, como eu já tinha dito, o protagonismo do aluno, ele é mais claro, ele precisa estar mais presente. Isso tanto na metodologia do professor, como o aluno tem que estar ciente disso. Ele precisa fazer mais, se engajar mais nas atividades, certo? Porque não tem mais aquela questão de estar na sala de aula, ele não pode ser um sujeito que fica lá ouvindo o professor. O professor modifica a sua metodologia e chama o aluno e o aluno participa de uma forma ativa. Mesmo na escuta, quando ele estiver escutando o professor lá, ele já está pensando numa resposta, numa atividade, numa solução do problema. Quanto à rotina, o aluno, toda vez que vai se engajar numa atividade, ele já pensa de uma forma extremamente ativa, sabe? Por exemplo, essa questão de prova. Vou estudar para uma prova, mas eu não vou estudar para uma prova antes um dia antes. Eu vou estudar para a prova durante todo o semestre. Porque a minha participação ela tem que ser ativa. Então, por exemplo, a gente não quer cair em rotina, mas o nosso cérebro funciona com rotina, né? Mas, por exemplo, assim, uma coisa boa que eu posso falar para vocês, que já se avançou bastante em neurociência desde os anos 80, é o seguinte. A gente pensa que, por exemplo, assim, eu me dou melhor quando eu estudo 7, 8, 9, 10 horas por dia. Na verdade, não. Nós temos dois tipos de circuitos no nosso cérebro. O circuito orientado e o circuito executivo, né? Eles são responsáveis por ou trocar meu foco de atenção e o outro para executar por tempo mais prolongado meu foco de atenção em alguma atividade, algum objeto em si. E a neurociência diz o seguinte: nosso foco de atenção ele não consegue ficar prolongado muito tempo numa atividade ou num objeto. Então, para estudar, o interessante é, se você quer estudar 8 horas por dia, não estude as 8 horas direto. Estude 2 horas, né? 4 sessões de 2 horas e faça intervalos de 15 a 20 minutos. Que você se dê uma gratificação para ensinar seu cérebro que seu estudo você ganha uma gratificação. Você vai fazer um lanche, você conversa com seu amigo, você dá uma caminhadinha, entendeu? Porque daí você está respeitando o tempo de foco de atenção, né? E isso você ensina para o seu cérebro. Bom, se eu estudo 2 horas e gratifico, eu provavelmente, então, essa ação de repetição, ela vai ficar muito mais permanente no meu cérebro. E eu vou conseguir lembrar do conteúdo depois melhor para a prova, para a atividade e, obviamente, para a minha vida profissional no futuro. Então, sempre estudar com intervalos, porque o nosso foco de atenção nunca foi muito prolongado. Então, essa é uma dica que a neurociência dá para a gente. Sim. Bom, professor, eu tinha uma pergunta, na verdade, era a próxima pergunta que eu ia fazer para o professor, né? Se existe alguma técnica para assimilar melhor o aprendizado nesse período em que a maioria das pessoas estão tendo esse contato, né? Essa transmissão de conhecimento por meio remoto. Mas, além desse, professor, o aluno, por exemplo, que passa uma manhã toda tendo aula, né? E muitas vezes não consegue ter esse intervalo de 2 em 2 horas, como o professor acabou de sugerir aí. Alguma outra técnica que ele pode tentar buscar para se adaptar e ficar, por exemplo, 4 horas quase que consecutivas em frente a um computador? E aí entra essa questão, justamente de ficar concentrado em um objeto ali. Tem alguma outra técnica, professor? Isso, na própria aula do professor também já é uma dica clara para os professores, conversa entre professor e aluno, é não ficar muito tempo em algum assunto. Fica esse tempo, faz uma piada, faz um intervalozinho de 10, 5 minutos, depois retoma, porque daí você vai no movimento, no andamento da sua mente, depois retoma. Uma técnica, por exemplo, não precisa ser todos os dias que você vai estudar, porque o aluno faz diversas disciplinas, ou ele trabalha, são circunstâncias diferentes. Planeje seu dia. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso, ou vou estudar isso, isso e aquilo, e vou estudar de forma fragmentada. Outra questão muito importante em relação à neurociência é que é clichê, mas a gente aprende pela repetição. Então, a gente tem que repetir o ato de estudar, depois nós temos que elaborá-lo. O que significa elaboração? O que eu estudei tem que fazer sentido para mim com o que eu já aprendi anteriormente. Qualquer coisa. Aí você pode fazer isso por si próprio, você pode perguntar ao professor, professor, o que isso tem a ver com o conteúdo anterior? O que isso tem a ver com a vida em geral? Porque daí o cérebro, quando ele vê que é significativo,
ele aprende mais rápido. O que significa significativo? É para sobrevivência, porque o nosso cérebro funciona à base da sobrevivência, por isso que a gente está vigilante a toda hora aos estímulos externos. Então, ele, depois desse processo de elaboração, ele consolida muito melhor. Aí fica para a memória declarativa ou memória de longo prazo, como antigamente se chamava. E, obviamente, sono. O sono é muito importante, porque parte dos estudos da neurociência dizem que a gente consolida ou fica na memória mais permanente na fase do sono chamada fase REM, né, que é Rapid Eye Movement. Porque quando a gente está sonhando, quando chega nessa fase, nosso olho mexe, mesmo que seja fechado. Então, uma noite de sono bem dormida, de 7 a 8 horas, respeitando a faixa etária, ela é muito, muito, muito importante. A gente pode perceber, se você não dorme direito, se você é muito agitado no sono, dorme muito pouco, você não aprende ou não produz muito no outro dia. Então, uma boa noite de sono, descobrir como você dorme bem também é muito importante para o estudo. Principalmente agora, nessa época remota, que a gente fica mais em casa e às vezes a gente não consegue se deslocar muito bem e talvez isso cause um estranhamento no corpo e que o nosso sono fique fique fora, né, do estado normal. Sim, acho que é uma dica bem importante mesmo, professor. Bom, eu tenho outras perguntas para fazer aqui, professor Eric, mas antes de eu seguir com as perguntas que eu tenho aqui no meu roteiro, eu vou chamar para a nossa conversa, para esse nosso bate-papo, alguns alunos do curso aqui, né, da Universidade Franciscana, do curso de Letras mesmo, que também nos mandaram perguntas, professor, justamente para que a gente pudesse entender o que eles estão sentindo, o que eles gostariam de saber, e vou pedir, claro, para que o professor Eric Calegaro responda isso para a gente. A gente vai chamar agora a primeira pergunta, a pergunta é do Anderson Link. O professor vai ouvir lá, nós aqui também na sequência ele responde. Por favor, então vamos ouvir a pergunta do Anderson Link. Eu gostaria de saber que orientações, que sugestões vocês poderiam nos repassar com relação a como nos concentrar melhor, né, nesse contexto de pandemia, considerando que nós temos uma rotina meio que caótica, difícil de lidar muitas vezes, né, então a gente tem pouca concentração, né, a nossa qualidade de estudo tem caído e muitas vezes a gente busca alternativas, né, soluções que a gente possa estar contando para que a gente possa melhorar nossa qualidade de estudo, de concentração, né, nesse período. Quais são orientações, quais sugestões que vocês repassariam? Então, professor Eric, o que a gente pode passar para eles? Então, primeiro é planejamento. Como realmente a rotina é caótica, planejamento. Hoje eu vou fazer isso. Não precisa necessariamente estudar todos os dias, mas se planejar para estudar, como eu disse, de forma fragmentada, de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo de como você gosta mais. Sempre de uma forma significativa e se gratifique depois. Outra questão é a seguinte, claro, depende muito da circunstância. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que têm crianças em casa, outras pessoas. Em termos de foco e concentração, nós temos 2 tipos de concentração, ou de foco, digamos assim, né? Nós estamos sempre vigilantes ou alertas a estímulos externos, por questões de sobrevivência, que a gente chama de o foco externo, e também o foco voluntário, que é aquele que a gente quer se focar em alguma coisa, por isso voluntário. Mas, por exemplo, eu vou para a sacada, eu vou para o pátio, ou para uma paisagem bonita para estudar. Na verdade, não. Você tem que ir para um lugar, primariamente, se você achar, né, branco, sem muita cor, que não tenha distratores, não tenha nada em que sua visão possa se distrair, entendeu? Por exemplo, assim, eu estou, por exemplo, ao lado de uma construção aqui, uma hora o guindaste passa e eu vou virar meu rosto, porque ele está passando na minha visão periférica, eu vou perder meu foco de atenção, né? Então, um lugar que não tenha muito barulho, um lugar que não tenha muita cor, um lugar mais canto de sua casa, e você faz esse estudo. Uma coisa, né? Por exemplo, uma coisa que nos acompanha bastante, no momento de estudo, desligue seu celular. Desliga naquele tempo de 2 horas, que você vai estudar 1 hora, desliga a internet, desliga tudo. Se você puder, né? Se você não tem um trabalho que te chama toda hora, e estude. E depois ligue de novo.
Porque se por acaso o celular estiver do teu lado, ele piscar, o teu foco, tu vai parar a linha de raciocínio, vamos dizer assim, e você vai olhar para ele. Aí você tem que fazer com que seu cérebro ou sua mente volte para aquele foco de atenção de novo, e às vezes isso pode causar um problema. Porque daí, né, de um pensamento para o outro, o seu cérebro vai. Então tem que ser um lugar calmo, sem muita cor, sem nada que possa distrair, até mesmo na sua visão periférica, nem mesmo som, nem nada. Essa é uma dica que eu dou. Lugar calmo, tranquilo, sem muita cor e estudo. Legal, bacana. Bom, a gente vai ouvir agora o que a Jennifer Rosa tem a perguntar também para o professor. Hoje o assunto problema é estudo. E a minha pergunta é como não desanimar com o estudo? Como não desanimar com o estudo? Então, isso pode ser uma constante conversa com seu professor ou com uma professora, para ele conseguir te instigar sobre a importância desse estudo. Mas também o aluno ou a aluna, ele tem que se dar conta, junto com esse diálogo, do que é significativo naquele estudo. Porque, como eu disse, como o nosso cérebro ele se adapta, ele vai se adequando a todos os contextos, mas ele também nasce de uma questão de sobrevivência, né? Tudo que é significativo eu aprendo, tudo que não é significativo eu esqueço. É assim que nossos dois tipos primários de memória trabalham. Então, eu tenho que enxergar naquilo que eu estou lendo alguma coisa significativa, funcional para mim. Para o meu trabalho, para a minha vida, para alguma coisa que eu preciso fazer agora. E fazer com que isso faça sentido. E daí eu não vou me desmotivar. Constante diálogo com o professor, com a professora. Constante diálogo com os alunos, para que você não se desmotive ou o contexto não desmotive vocês. Agora é a vez da Alice Moreira, professora Érica, e ela vai fazer a pergunta agora para o senhor também a respeito do ensino remoto aí. Nessa pandemia, nós como estudantes nos deparamos com muitas atividades e demandas, né, ao mesmo tempo. Muitas vezes eu não sabia nem exatamente como começar, como estudar, como revisar esse conteúdo. Então a minha pergunta seria quais estratégias a gente pode utilizar para absorver melhor esse conteúdo que é passado. Então, obviamente você vai assistir a sua aula, que pode ser expositiva, pode ser diversas metodologias. No momento que você estuda, lá no cantinho, quietinho em casa, nós temos diversas técnicas. Normalmente a gente lê. Esse é um tipo de entrada para a sua memória, tá? Mas quanto mais acessos, quanto mais estímulos ou mais entradas para o seu cérebro, melhor, porque são diversas formas de registros que seu cérebro vai percebendo que você está tendo. Então, ele vai entender isso como mais repetições e mais formas de elaboração. Consequentemente, ele consolida mais, ou seja, fica mais tempo na memória de longo prazo. Se chamava, que a gente chama de memória declarativa. Por exemplo, coisas bem simples. Tá com o livro do lado, faz o seu esqueminha escrevendo do outro, porque você está usando daí o seu tato, o estilo tático. Ou você reassiste a aula quando o professor deixa gravada, porque daí você vai estar escrevendo, que vai ser um estímulo, uma entrada, que a gente chama, e você vai estar escutando, que é o estímulo auditivo e a entrada auditiva. São dois estímulos. Você vai fazer um esquema, um desenho. É um terceiro estímulo, uma terceira entrada, que é a visual. Então, você vai estar fazendo três tipos. E talvez você consiga gostar ou se lembrar mais usando mais um ou mais outro. Então, essas são técnicas. Quanto mais entradas pelas sensações, até mesmo às vezes pelo gosto mesmo, né? Curso de nutrição, enfim, né? Por esquemas, escutando, reescrevendo, quanto mais entradas você conseguir utilizar, melhor o seu cérebro vai entender. Olha, ele está repetindo, e elaborando. Então, quer dizer que essa informação é importante, então quer dizer que eu preciso dela e eu preciso que ela fique na minha memória permanente, declarativa, né? Ou que a gente chama de memória de longo prazo. Quanto mais entradas, mais você se lembra nos próximos dias. Isso sempre se repetindo, né? Não pode ser só uma vez antes da prova. Sim. Para encerrar esse ciclo de perguntas dos alunos, agora a gente vai ouvir a Angelita Dias. Minha pergunta sobre a neurociência é: qual a importância do estudo na neurociência frente à mudança repentina dos estudos presenciais e ao virtual? Então,
ainda não houve muito tempo, né, para que a neurociência conseguisse, de alguma forma ou de outra, né, perceber quais foram ainda as consequências realmente que a pandemia teve na nossa vida. Mas, por exemplo, o que nós podemos perceber é o foco de atenção, porque nós estamos em frente a uma tela de computador e um celular do nosso lado. Então, nosso foco de atenção ele fica mudando muito, né? Então, em termos de será que eu consegui, digamos assim, aprender bastante, pelo menos deixar na minha memória de curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho operacional, e isso a gente ainda tem que descobrir, né? Penso eu que não, porque é muito distrator, então teu foco vai para cá e para lá e tu acaba, né, viajando, entre aspas. Mas o que ela nos ensina é fazer esse planejamento de estudo. Quanto mais entradas do visual, de reescrever, de ouvir, mais você vai dizer para o seu cérebro, olha, isso aqui é importante, então, né, tem que ir para a memória de longo prazo, a memória declarativa. Um espaço quieto, um espaço sem muita cor, um espaço que não tenha muitos elementos que possam te distrair, né? Uma boa noite de sono, para que aquele processo de consolidação, né, que isso foi muito estudado também pela psiquiatria, psicologia, que é na fase REM mesmo, que a gente aprende, que o cérebro vai retomando tudo que a gente aprendeu, o que é importante, o que não é. Então, uma boa noite de sono também é muito saudável, né? E, obviamente, se cuidar de acordo com as questões sanitárias que a gente está vivendo hoje também. Sim. Que a neurociência nos diz. Sim. Professor, para encerrar da minha parte, eu tenho mais duas só. Bem rapidinho, professor. Claro. Existe um melhor horário, por exemplo, para fazer as tarefas extra-classe? Tipo, depois de acompanhar uma aula remota, assim, o senhor acabou de passar aí que é bom fazer um intervalo, né? E quando a aula termina, por exemplo, o mais adequado, por exemplo, quem tem aula pela manhã é realizar as tarefas extra-classe à tarde ou à noite? Ou quem tem aula à tarde já realiza à noite ou deixa para amanhã do outro dia? O que o senhor aconselharia? Olha, nós temos a memória operacional, que é essa memória que a memória de curto prazo, que a gente usa para gravar números rapidamente, que é para fazer as coisas do dia a dia, né? Por isso que, por exemplo, que para estudar, a gente tem esses horários de lazer para a gente fazer a higienização mental, digamos assim. Por isso que é tão importante a gente não fazer nada relacionado ao estudo às vezes, que a gente precisa dar uma limpada na nossa mesa, né? É tanta informação que o nosso cérebro diz, espera aí, o que eu tenho que realmente aprender? O que eu tenho que ficar daqui? Né? Então, assim, se você tem aula de manhã, né, dá um tempo, almoça, digamos assim, e depois volta a estudar. Mas isso também pode depender das diferenças do indivíduo, né? Talvez você consiga se lembrar um pouco mais de tarde, depois do almoço, depois de uma cesteadinha, digamos assim, né? Ou você vai conseguir se lembrar melhor depois de uma noite de sono, né? Mas o importante é, durante a aula, fazer as anotações, porque é uma técnica mnemônica de memória de se lembrar, para que você revise as suas anotações depois na hora do seu estudo. Porque daí o que vai acontecer? No momento que você está anotando durante a aula, é um registro escrito e visual. Então você vai conseguir se lembrar melhor da aula. Porque são duas entradas que você botou, a visual e a escrita. Então, você está fazendo uma dupla fotografia da aula. A aula em si e a escrita, né? Está dizendo para o teu cérebro, olha, eu estou assistindo e estou escrevendo ao mesmo tempo, né? Aí o horário vai depender da pessoa, porque ela pode trabalhar de noite, então o ciclo circadiano dela pode ser diferente do outro, né? Então, o meu conselho é, descubra seu melhor horário de produção e de estudo. Veja se você produz mais de manhã, de tarde, de noite, logo após a aula. Mas sempre fazendo as anotações necessárias. Sim, é bom fazer um exercício nesse caso, né? Por exemplo, fazer as tarefas extra-classe à tarde, depois um outro período à noite, para tentar se adaptar, ou de manhã, no caso, quando estuda. Professor, para encerrar esse nosso bate-papo, do ponto de vista do aprendizado, eu gostaria de saber do senhor como é que a família pode ajudar os estudantes neste momento, até mesmo o estudante universitário, que muitas vezes trabalha, mas que também depende do apoio da família para assimilar conhecimento. A gente chegou num momento em que muitos deles, quando vão ter aula remota, eles não têm uma privacidade total, né? E aí a família também precisa colaborar nesse momento, professor, mas não só colaborar no sentido do silêncio,
mas também de outras coisas, por exemplo, atenção a alguns estímulos, a ver se o aluno não está muito ansioso, não está muito nervoso, enfim. Como é que a família pode ajudar nesse momento? Essa é uma pergunta muito pertinente, Rogério. Como eu havia falado, de um ponto de vista mais técnico, como tu já disseste, a privacidade na aula remota, né? Respeitar o planejamento de estudo da pessoa, se não puder atrapalhar naquele horário de estudo, né? Não poder distrair a pessoa no momento de estudo. E sempre dar muito apoio, porque não é fácil, tanto para o aluno quanto para o professor, mas em especial para o aluno, ficar na frente do computador por tanto tempo, né? Pode doer os olhos, pode doer a coluna, pode causar uma desmotivação, porque não está junto do professor ou da professora. E a família pode ficar constantemente conversando, motivando, falando que é importante estar ali naquele tempo. É importante dar aquela privacidade, aquele tempo para que o aluno possa estudar e tudo mais. E sempre conversando. Eu sempre parto da questão do diálogo. Converse com a sua família, converse sobre a importância de estar ali, planejando, estudando, estar com o professor toda hora. Um diálogo e transparência, eu acho que todo mundo se entende e todo mundo consegue respeitar os limites um e do outro. Professor Eric Calegaro, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas dicas, né? O professor Eric Calegaro, que é coordenador do curso de letras aqui da Universidade Franciscana e acabou de repassar para a gente aqui no Universo Acadêmico dicas, né, sobre como administrar melhor o tempo e também ter um cuidado melhor, né, aproveitar melhor, né, nesse período de ensino remoto. Professor Eric, muito obrigado pela sua participação no Universo Acadêmico. Eu que agradeço. Obrigado. Legal, muito obrigado. Bom, e a gente vai encerrando aqui o Universo Acadêmico, professor Eric lá na tela, eu aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembro que você pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube, youtube.com/ufntv, e também acompanhar as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.